Paz do Senhor, amém? Vocês estão bem? Que bom, a maioria respondeu que está bem. Então, eu acho que Deus está aqui. Agora eu tenho quase certeza que Deus está aqui. Ainda falta um pouquinho, no final a gente confirma se o Espírito Santo está aqui ou não, amém? Queridos, qual é o tema que nós temos nesse ano para nós meditarmos e vivermos a palavra do Senhor? Tem uma cola aqui atrás, ó. Venha o teu reino. Faz parte da nossa oração, faz parte dos nossos pedidos, faz parte até do nosso caráter de lidar com Deus, clamar a Ele, venha o teu reino. É assim, quando nós chegamos para Deus, nós queremos alguma coisa dEle. Seja mais presença, seja mais unção, seja mais intimidade, mais comunhão. Nós buscamos algo de Deus, mas nós traçamos para Deus aquilo que nós desejamos. Nós chegamos para Ele como se Ele fosse o Senhor, o construtor, e nós o arquiteto, e declaramos, trazemos já a planta pronta. Olha, é isso que eu quero. Mas será que essa é a conduta correta diante do Senhor? Nós sabemos que Deus é soberano, reconhecemos que Ele é grande em poder, que Ele é magnífico, não tem nada que o detém, que tudo que Ele imaginar e pensar fazer, Ele vai realizar. Então nós já nos chegamos a Ele com essa mentalidade, bom, já que Ele pode tudo, aquilo que eu também quero, Ele pode fazer. Ou aquilo que Ele determinou para a minha vida, Ele vai fazer de qualquer maneira, e como Ele vai fazer de qualquer maneira, eu vou só esperar que algo aconteça. Mas existem condutas necessárias para que a gente fique na posição de receber algo de Deus. E é sobre isso que nós vamos meditar e tratar nessa noite, amém? Se você trouxe a sua Bíblia, abra aí no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 16. Aliás, primeiro capítulo 15, só para a gente pincelar, e depois o 16. E logo após a gente vai para uma outra situação acerca desse assunto. Acharam, amém? O capítulo 15, não sei se sua Bíblia tem, mas ele tem um subtítulo, pelo menos a maioria das Bíblias vem um subtítulo e diz: Deus promete um filho a Abraão. Aliás, perdão, a Abrão. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que me não tem dados a semente, eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Essa passagem todo mundo já conhece, amém? Promessa de Deus a Abrão, aquele que Ele tirou do lugar onde ele vivia, na Babilônia, um país rico, vivia numa situação abastada, e o mandou ir ao deserto. Ele já não era jovem, ele tinha 75 anos de idade quando foi chamado para isso. Ele obedeceu e levou sua família, inclusive um sobrinho. Passado algum tempo, 10 anos após esses fatos aqui, da promessa de que ele ia ter um filho, e nada ainda havia acontecido. Imagina, nós frequentamos a igreja aqui, pelo menos a maioria de nós, toda semana. Nós ouvimos Deus falar, seja através de uma ministração, seja através da leitura da Bíblia, mas Abraão não tinha Bíblia, Abraão não tinha igreja para ir, e Deus apareceu a ele, já tinha 10 anos, tinha prometido alguma coisa e nada ainda havia acontecido. A Bíblia diz que Abraão ainda cria, mas a sua companheira Sarai, era o nome da sua esposa naquela época, talvez não tivesse a mesma fé. Se você ainda está com a sua Bíblia aberta, lê comigo alguns versículos do capítulo 16, que diz o seguinte: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar.
E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcio, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Aqui comigo agora, mais um pouquinho. Havia uma promessa, 10 anos havia se passado, não se realizou a promessa, e alguém resolveu ajudar a Deus. Houve um conluio. A mulher chegou para o marido, ele prometeu, mas já tinha 75 anos, ou 85 anos também, bem velhinha, e nada acontecia. Olha, não vai ter jeito, então vou te dar ali a sua serva, que nem era serva dela, era serva de Abraão, como diz aí, e ela pegou e deu por mulher a Abrão. Abraão deve ter ficado muito triste, né? Que tristeza ter que adulterar com uma mulher de 25 anos. A esposa dele com quase 80, e ela pede esse sacrifício dele ter que ter relações com uma mulher de 25 anos. É muito sacrifício, é ou não é, homens? Homens? Gente, fala alguma coisa. É ruim de você falar perto da sua esposa, né? Mas foi isso que aconteceu. Ela sugeriu, induziu, e ele aceitou ajudar a Deus. Havia uma promessa, havia a passagem do tempo, e a promessa não se realizou. Então, por que não fazer aquilo que Deus disse que ia fazer, mas já que Ele não fez, a gente mesmo vai e faz? Será que dá bom resultado esse tipo de ação? Pela Bíblia, você sabe que sim, mas e a nossa vida? Será que Deus fala, ou tem alguns momentos que induz a gente, ou sugere a gente alguma coisa, a nós? Traz em nossa mente, ou alguém profetiza para nós alguma solução da parte de Deus, e a gente vê que o tempo está passando, mas a promessa não se cumpre. Teu reino está demorando, Senhor. Teu reino não está chegando. Vão então dar um jeito e fazer o teu reino eu mesmo. As consequências, eu não vou falar dessas consequências. Você vai ver aí na Bíblia, né? Teve Ismael. Ismael nasceu, foi o filho durante pelo menos 15 anos, 14, 15 anos, o filho que Abraão desejava ter. Mas por fim, Deus cumpriu a promessa dele. Abraão gerou, Sara, aliás, gerou, e veio o filho. Ismael foi repudiado e deu origem a um outro povo, uma outra situação, e não é nisso que nós não vamos nos deter. Mas por causa da tentativa de ajudar a Deus, não surgiu nada de bom. Na tentativa de acelerar o projeto de Deus, as consequências que colheram não foram agradáveis. E se você quiser saber, se deter um pouco na história, essas consequências são vividas até hoje. Quando a gente ouve do Oriente Médio, de crises no Oriente Médio, de ameaças sobre a nação de Israel, é consequência dessa mesma situação. Porque, vamos lembrar, a nação hoje de Israel são os descendentes genéticos, vamos falar assim, de Abraão. E por causa de uma ideia boba, de alguém que não esperou acontecer, gerou todos os povos inimigos ali. Toda uma situação que não precisava ter se simplesmente esperassem que a materialização do reino do Senhor se fizesse por si mesma, se esperasse que Deus agisse conforme Ele havia prometido agir. Você está me entendendo? Está trazendo alguma coisa à sua mente? Pessoalmente? Um pouco mais adiante, isso serve de um exemplo. Um pouco mais adiante, você ainda está com a sua Bíblia em sua mão, abre o livro de Crônicas junto comigo. 1 Crônicas. E teve uma outra situação em que uma pessoa muito abençoada, muito ungido, muito consagrado a Deus, 1 Crônicas capítulo 13, também resolveu que precisava ajudar a Deus. Precisava dar uma mãozinha para que o projeto do Senhor
fosse cumprido. E, de novo, não houve uma boa consequência. Acharam aí 1 Crônicas 13? Podemos ler? Diz assim a partir do versículo 1: E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades, nos seus arrebaldes, para que se ajuntem conosco e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Para aqui um instante comigo de novo. Davi era rei, era abençoado, tinha acabado de tomar posse do reino, tinha consolidado, porque eu sei que você conhece a história, mas relembrando, ele tinha sido ungido por Samuel como rei, era pastor, o menor, o mais novo de vários irmãos lá, soldados, guerreiros, mas Deus o escolheu e era pastor de ovelhas, um simples pastor de ovelhas, foi ungido, consagrado por Deus, teve que por muito tempo fugir do rei Saul, porque Saul percebeu pela liderança que Davi exercia que ele seria o novo rei, e então a descendência de Saul, aquilo que deveria dar continuidade como proprietários do reino de Israel, ia passar a Davi. Então ele perseguia Davi porque não o queria, herdando aquilo que era dele e da família dele. Davi então consolidou o reino para si, chamou lá as maiores autoridades, tomou conselho com todo mundo, os anciãos, os principais, os poderosos da época, e todo mundo falou: tá certo, vamos lá pegar a arca. Só que tinha um detalhe: a arca não era para ser tratada nem transportada por reis. A arca não era assunto de rei, a arca era assunto de sacerdotes. Deus havia escolhido pessoas específicas para lidar com esse assunto. Não era para qualquer um, não era nem mesmo para o rei, nem para a pessoa mais poderosa daquilo. Davi chamou todo mundo, mas não perguntou a Deus o que Deus achava daquilo. Você acha que acabou bem essa história? Alguém que conhece a história, você acha que acabou bem essa situação? Não tinha como acabar bem. Quando a gente se mete a fazer aquilo que não é nosso, aquilo que Deus não chamou para a gente fazer, não dá certo, por maior que seja a intenção, por melhor que seja a intenção que você tenha. Já viu um ditado que diz aí no mundo que de boa intenção o inferno está cheio? Já ouviram isso? É invenção minha. Ah, então não é invenção minha. Existe esse ditado. De boa intenção o inferno está cheio. Você conhece gente bem intencionada? Conhece? Sogra normalmente é bem intencionada, não é? Sim ou não? Ela ajuda ou atrapalha? Depende, é verdade. Eu não vou massacrar as criaturas, né? Mas são bem intencionadas. Quer ajudar a filhinha, mas você casou com aquela filhinha para não ser ajudada mais pela mãe. Você não queria a mãe junto, você queria a filhinha, mas ela insiste em dar lá o bedelho. Ou vice-versa, né? O filhinho leva a mamãe junto. Mas, quando alguém se mexe naquilo que não é chamado, a consequência não é boa. E para Davi, rei, bem intencionado, todo mundo bem intencionado, também não deu certo. Um pouco mais adiante, nesse mesmo capítulo, eu não vou ler para não entediar e para ser mais dinâmico, porque ainda tem mais coisa a ser dita desse assunto. Vai lá, Davi, arruma um carro de boi, e Levítico está dizendo como se transportava a arca da aliança. E não era em carro de boi, era nos ombros dos levitas. Só levitas tinham autorização para carregar e transportar a arca de Deus. Tem situações em sua vida que só a gente de Deus pode agir para você. Tem situações em sua vida que só Deus ou alguém enviado de Deus pode resolver para você. Seu amigo, sua sogra, seus parentes não vão ajudar. Políticos não vão ajudar. Ainda que seja bem intencionado. Ainda que tenham boa vontade de agir com você, se não for do Senhor, se não for do projeto de Deus, do reino de Deus, ainda que aconteça em sua vida, vai dar errado.
E ali não podia dar pior do que a situação que teve, porque botaram um carro de boi, passando uma estrada esburacada, assim como de Friburgo, né, aquele cheio de buracos, tropeçou um boi lá, a arca ia cair, alguém foi, acho que o nome do homem era Uzá, enfiou a mão para a arca não cair, ele estava com cuidado com a arca. No mesmo instante que ele botou a mão na arca, ele estribuchou, literalmente estribuchou, o homem explodiu, de tal modo que todo mundo que ficou olhando ficou aterrorizado, ninguém nem chegou mais perto da arca. Davi saiu correndo de medo, falou, e agora? Como a gente vai fazer isso? Ele tinha boa intenção em fazer aquilo que era o certo, levar a arca do Senhor, tirar da casa de alguém e botar numa tenda, num lugar onde as pessoas pudessem todas ter acesso. Mas a maneira que ele resolveu fazer estava errado, porque existe a maneira certa de se fazer. Isso já está dizendo mais alguma coisa a você na sua vida? Deus tem chamado a atenção para áreas de sua vida que você talvez precisa parar de tentar resolver e deixar. Espera aí, Deus, isso é contigo? Alguém aqui alguma vez já falou, Deus, a minha vida do Senhor? Alguém já fez isso alguma vez? A maioria. Mas mesmo você dando a vida para o Senhor, já teve situações, aí não precisa responder, é retórico. Já teve situações de que você tomou de volta a sua vida e você resolveu agir por você mesmo? Não precisa me responder. Normalmente nós somos impulsivos, nós somos racionais, nós somos arrogantes às vezes, nós somos precipitados, nós somos até precipitados para reconhecer ou admitir, Deus, vem o seu reino, mas a primeira oportunidade que surge, se a gente vê, pô, isso aí pode ser bom para a minha vida, a gente sai correndo, esquece a vontade do Senhor e faz aquilo que está ao nosso alcance. A gente aproveita a oportunidade e nem toda oportunidade vai terminar bem. Nem toda oportunidade vai trazer alguma coisa boa em nossa vida. Ainda está comigo? Que bom. Dá a impressão assim, eu adoro isso aqui, me desculpa, pastor, mas eu adoro isso aqui. Está vendo os olhos arregalados, sempre que as pessoas assim arregaladas. Um ou outro está assim, quase dormindo, mas não é culpa minha, a maioria aprova. Então eu adoro essa tensão, essa fome, essa sede que as pessoas demonstram de ouvir e de entender da palavra do Senhor, para ao final receber alguma coisa. Você quer receber alguma coisa do Senhor hoje ainda? Então o Espírito Santo está aqui, ele vai trazer a você. Está melhorando. Uzá morreu, o homem que botou a mão na arca, foi fulminado, imagina como se fosse um raio caindo sobre a cabeça de um homem. Imagina o que pode sobrar dele ali. Deve ser uma visão muito triste de alguém que estava disposto a fazer uma festa com algo que ele achava que vinha de Deus. E não deu festa nenhuma, pelo contrário, foi uma tragédia. E por fim deu medo e resolveram botar em um lugar, na casa de um homem que era um levita, Obed-edom, e deixaram a arca lá. Olha só que curioso, a arca em que alguém se aproximou indevidamente, amaldiçoou e matou um homem. Mas quando foi colocada na casa de alguém, que tinha um devido respeito, um devido cuidado por aquilo ali, a arca abençoou a vida. Você consegue entender a contradição? A mesma coisa, o mesmo instrumento, imagina isso aqui, a arca do Senhor, alguém botou a mão indevidamente, na mesma hora foi fulminado. Pegaram com cuidado, porque viram que acontece botar a mão de maneira errada, botaram na casa de alguém, e diz a Bíblia que em 3 meses a vida daquele homem, toda a sua casa foi abençoada. Aquilo ali não era um objeto nem instrumento de morte ou condenação, era de vida, era de bênção, realmente irradiava poder e a presença de Deus. Mas nem tudo que é de Deus, que irradia poder, irradia bênção da parte do Senhor, pode ser tocado, usado, manipulado da maneira que a gente deseja. Deus não está à disposição da gente. Nós não lidamos com Ele da maneira que a gente quer. A gente não faz o reino do Senhor ser a nossa imagem e semelhança. A gente não tem o poder e a autoridade de estender diante de Deus aquela planta, sabe? Aquele que fica no papel vegetal, que a gente vai lá e tem que aprovar na prefeitura. A gente estende assim para Deus, Deus, esse é o projeto da minha vida, faz isso para mim porque eu sou seu. Jesus falou que tudo que eu pedisse ia me dar, então eu quero essa vida que está aqui. Podemos fazer isso?
Será que quando a gente faz isso, a gente está tocando da maneira correta na arca do Senhor? Será que alguma coisa de boa, de novo eu pergunto, pode surgir dessa maneira de agir? De um coração que age ou pensa ou atua dessa maneira? Deus quer um povo que se volte para Ele, Deus quer pessoas, não vou falar em povo que aí vira uma generalidade, vira um número muito grande, mas Deus quer pessoas, corações que estejam dispostos a não só verbalmente reconhecê-lo como Senhor, mas se submeterem a Ele como assim o sendo. Abraão submeteu-se a Deus, mas quando veio a sugestão da esposa, vamos adiantar, não vai ter jeito, eu não vou conseguir mesmo, então vamos dar um jeitinho aí, vão ter um filho. E deu aquilo que deu. Davi resolveu fazer algo que agradasse a Deus, tinha boa intenção. Deu no que deu. Mas isso a gente está falando de pessoas do passado. Será que tem para nós, cristãos, nós que somos lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus, será que tem alguma coisa que ainda nos condena quando a gente faz? Você acha que tem alguma coisa que possa nos condenar? Sim ou não? Tem sim. Eu não vou pedir para você abrir a Bíblia, mas em Mateus, nem vou falar a parte que vem à memória só, qual o texto exato, mas você vai reconhecer. Disse o Senhor Jesus, contou uma parábola de que um homem muito poderoso, um rei, foi fazer uma festa de bodas para o seu filho e mandou chamar muita gente. E chamou várias pessoas. Você conhece a história? E quando chegou o dia dessa boda, falou, está tudo pronto, pode vir todo mundo. Um a um desses convidados ilustres daquele rei, deu desculpas e não pôde ir, falou que não podia ir. E não foram. O rei então, indignado, mandou chamar todo mundo que achasse pelo caminho, mandou os empregados, os mensageiros, vai pelo caminho, pelos atalhos, e onde tiver gente, manda entrar na minha festa. E foram lá, chamaram, olha, está sobrando espaço, chama mais gente. Foi chamando gente. Por fim, já estava tudo lotado, o próprio rei desce lá para a festa. E essa é uma parte que pouquíssimos mencionam, me parece que porque só está em Mateus que fala nesse texto, que fala sobre isso. Quando o rei desceu, está lá todo mundo vestido, aquele povão todo vestido, mas imagina, festa de casamento de um rei, as pessoas vão vestidas de qualquer maneira? Não, né? Sem ser rei, quando a gente é convidado para um casamento de alguém, a gente tem que comprar roupa nova, as mulheres passam o sábado inteiro no salão, sim ou não? Não é assim, mulheres? Vocês vão para lá, fazem o cabelo, fazem a unha, limpeza de pele, como se vocês fossem casar juntos. Né? Vai todo mundo, gasta uma grana no salão para um dia, algumas horas de festa. Então, todo mundo vai produzido para a festa. Muitas pessoas estavam lá e todo mundo, ainda que pobres, ainda que sem expressão, ainda que gente do povo, gente comum, estava na festa de um rei e estava dando devido valor àquele convite que fora feito. Mas o rei achou lá no meio daquela multidão alguém que não estava vestido com a roupa adequada. Estava vestido com a roupa de trabalho. Foi de qualquer maneira. Você acha que o rei ficou feliz de ver alguém convidado para uma festa dele? Ele era rei. Convidado para uma festa dele, a pessoa vestida de qualquer maneira. Você acha que ele ficou feliz com aquela pessoa lá dentro? Veja bem, ele chamou todo mundo, mas todo mundo, quando é convidado, honrado com um convite especial, reage na mesma proporção desse convite especial. Estão me entendendo? Você não vai na casa, num palácio de alguém, de chinelinho de dedo, camisetinha de dormir, né, de cuecão, samba canção, você não anda assim na rua. Tinha alguém lá vestido inadequadamente. Tinha alguém que estava no ambiente onde deveria estar, mas não estava com a devida reverência, com o devido cuidado, não estava dando o devido valor àquilo que tinha oportunidade de viver. E aí é o Senhor Jesus, Ele que contou isso, falando conosco. Imediatamente o rei mandou aquele homem para fora, disse ao Senhor Jesus que ia para um lugar onde se rangia os dentes, onde se sofria, porque
ele não deu o devido valor ao chamado que ele recebera, ao convite que ele recebera. Você foi chamado pelo Senhor Jesus? Eu tenho certeza que sim. Você não está aqui por acaso. Não está aqui porque alguém convidou simplesmente. Deus havia projetado que você hoje estivesse aqui. Quando eu saí hoje de minha casa, eu não tinha a menor intenção, nem a menor preocupação de ter uma mensagem pronta, porque eu não sabia quem ministrar, mas Deus já sabia, você vai ter que ministrar, e fui pego aqui agora para trazer essa mensagem a vocês. Da mesma maneira que foi comigo, é com vocês não estão aqui à toa. Vocês não estão ouvindo isso que vocês estão ouvindo simplesmente porque é domingo e alguém vai ter que trazer algumas palavras. Deus tem algo a ministrar a você. Deus talvez quer tratar com algo de dentro de você, que talvez você esteja tentando ajudar o propósito de Deus, porque a promessa dele está demorando. E quando a promessa de alguém, alguma coisa demora a acontecer, como eu já falei, e tem uma oportunidade de resolver, a gente pergunta, por que não? E como Davi, talvez a gente se reúna um conselho de especialistas, de boas pessoas, pessoas bem intencionadas, pessoas valorosas, pessoas queridas, porque foi isso que ele falou e pediu o conselho deles. Mas Davi não perguntou para Deus o que deveria fazer. Será que você tem perguntado ao Senhor? Talvez você tenha tido até a intenção de consultar um pastor, consultar uma pessoa mais experiente, buscar o conselho. Em Provérbios diz que na multidão dos conselheiros é que está a resposta certa para um rei. Se está para um rei, então para a gente, meros mortais, pessoas comuns, quando a gente busca conselho, a gente tem mais ainda precisão daquilo que vai agir, não é assim? Sim ou não? Quando a gente busca conselho, é mais fácil a gente acertar. E talvez você tenha buscado conselhos, experiências de outras pessoas, opiniões de pessoas mais experientes que você, especialistas talvez em algum assunto, finanças, emprego, carreiras, saúde. Talvez você tenha buscado conselhos, enfim, de vida conjugal com pessoas experientes, mas você parou para perguntar a Deus? Falou lá com Ele? O dono do reino, qual é a sua vontade para mim? Qual é o seu projeto para a minha vida? Ou ainda, talvez você não esteja nem ajudando a Deus, nem com boa intenção e agindo precipitadamente, mas talvez você esteja sem a devida reverência, sem dar o devido valor àquilo que Deus tem te dado. Talvez você compara, e aí é a desgraça do ser humano, quando a gente compara a nossa vida, quando a gente se vê e vê a pessoa do nosso lado. Se a pessoa do nosso lado está numa situação pior do que a nossa, a gente se satisfaz, a gente ainda até ora, ainda que não ora, a gente intimamente tem aquela sensação, ai, que bom que não estou tão ruim quanto essa pessoa. Não é assim? Vamos falar sério? Quando a gente fica... Isso, até um bem-estar, uma sensação de bem-estar, ainda que a gente não admita, mas quando a gente vê que tem alguém que está numa situação pior do que a nossa, a gente se conforma mais com a nossa vida. É ou não é verdade? Gente, vocês estão aí? Amém. A gente tem uma dorzinha de cabeça e vai no médico, mas quando chega e vê lá alguém todo torto, porque tem um tumor na orelha, ou numa parte do corpo lá visível, a gente fala, meu Deus, isso que é um problema sério, o meu não é nada. Não é assim? Então a gente se compraz em saber que a gente não está tão mal quando vê que está alguém pior do que a gente. Ah, meu casamento não é bom, mas aquele ali, que nem casamento, ou aquela ali, que nem casamento tem, foi trocada, foi dispensada. Aí a gente fica melhor, não estou tão ruim. Pelo menos eu tenho ainda alguém, e pelo menos, e a gente se consola em saber que não está tão ruim, mas quando a gente vê o irmão nosso tem se dado melhor do que a gente. O carro é melhor, mora melhor, se veste melhor. A gente começa a achar que a nossa fé não vale nada, ou que a gente está fazendo coisa errada, e vem esses impulsos que eu falei agora há pouco. Não, vou ajudar Deus. Não, vou aproveitar a primeira oportunidade que der. Ou então,
não vou dar o devido valor, eu vou viver de qualquer maneira diante do Senhor, porque não faz diferença nenhuma. No final, todos vamos ser salvos, no final todo mundo vai para o céu, não tem problema qual é o estado que eu chegue lá, desde que eu chegue lá. Mas esse é o problema, talvez você não chegue lá. O ônibus do Senhor, o coletivo do Senhor, que pega os cristãos e leva à presença de Deus, não pega qualquer um. Ah, mas eu conheço Deus. Jesus falou sobre isso. Eu conheço Deus, eu sirvo ao Senhor. É Jesus falando, naquele dia, muitos virão e falam, mas Senhor, eu mandava demônios embora em seu nome, eu pregava a sua palavra para multidões, milhares, eu curava pessoas, não vos conheço. Eu fico imaginando que deve ser a pior das desgraças. Aliás, ir para o inferno já é uma desgraça. Não conheço, nunca fui, não tenho a menor curiosidade de ver ou de ir. Não, eu gosto de viajar, mas nem tanto, né? O inferno dispenso. Mas imagina, o inferno já é uma danação tremenda. Imagina o sujeito que vai parar lá porque pecou em detalhes. Porque não esteve atentos ao detalhe, à compostura, à paciência de esperar o tempo de Deus. Ou porque resolveu que já que era para Deus, ele tinha boa vontade, podia fazer o que bem entendesse. E por causa disso, vai parar no inferno, porque não teve o devido cuidado, o devido zelo de fazer o que Deus deseja de nós. Paulo fala em uma das cartas dele que todos nós somos parte do corpo de Cristo. Amém? Já ouviram isso? Cristo é a igreja viva e todos nós que somos parte da igreja de Cristo somos, então, ele compara como se fôssemos um órgão desse corpo. Como um órgão desse corpo, imagina se a gente é a bexiga e resolve que a gente deve funcionar a qualquer momento, né, nesse corpo. Imagina o que dá, a igreja ia ter que usar fraldão geriátrico, né, para poder ficar à vontade, poder viver, porque eu, a bexiga do Senhor, resolvi que eu funciono quando eu quero. Estão entendendo a comparação aqui, a analogia? Existe um que comanda o corpo, esse um sabe de todos os tempos, do momento oportuno, da hora certa de agir. Esse um só aceita coisas que ele próprio produziu, da maneira que ele desejou e não da maneira que nós desejamos. Ele aceita a nossa adoração e nosso serviço da maneira que ele planejou e não da maneira que nós queremos fazer. Ele aceita realizar os projetos que tem para a nossa vida, se são os projetos deles e não o nosso. A nossa arrogância leva a isso, a essa atitude de achar que o Senhor vai fazer o que nós queremos, quando queremos, no momento exato que queremos. Mas disse alguém, acho que era uma canção, que as promessas do Senhor, elas são testadas pelo tempo. Abraão teve que passar pelo teste do tempo. Teve que resistir ao tempo. Quando ele não resistiu, dizem alguns pregadores que Abraão só levou 25 anos para ter Isaac como filho, porque ele tentava ajudar a Deus. Quando ele viajou, deu seca no lugar onde ele estava, na Canaã, deu seca, ele foi para o Egito. E quando chegou lá, para poder facilitar a vida dele, ele falou que Sara era a irmã dele. Ele deu um jeitinho, porque era uma parente, era uma prima. E ele resolveu então, olha, já é minha parente mesmo, então vão dizer que é irmã para eles não me matarem e tomar você. Ele não confiava plenamente. O pai da fé, aquele que a Bíblia chama de pai da fé, não confiava plenamente, então dava um jeitinho de ajudar a Deus. Não foi a situação ali de Sarai, daquela mulher, de Agar, não foi a primeira vez que eles tentaram ajudar a Deus. Quando desceram ao Egito lá para não morrerem, falaram, você é minha irmã. E o que o faraó fez? Pegou Sara para a mulher dele. Só devolveu quando Deus mandou uma peste para todos os homens daquela região. Aí que foi lá, apareceu num sonho, não, essa mulher é a mulher do cara, você não podia ter pegado ela, e devolveu a mulher. Mas ele não aprendeu, depois ele fez isso de novo em outro lugar.
ele vivia tentando ajudar a Deus. Quando estava espremido ali por uma situação de ameaça, de perigo, ele dava um jeitinho de ajudar. Não, vou favorecer, vou escamotear, vou dar uma mentirinha, a mentirinha santa para proteger a vida. Já ouviu falar de mentira santa? Não existe. Se você já ouviu falar, ela não existe. Jesus falou que o pai da mentira é quem? Pode alguma coisa boa vir de algo que vem do diabo? A gente sabe, racionalmente a gente pensa assim, mas quando a gente está premido por uma situação, a gente dá aquela mentirinha, né? Aquela mentirinha que não tem problema, o que tem, nada a ver. É esconder o preço daquilo que compra. Quando o marido pergunta, você comprou roupa essa semana? Não, isso aí é velho, está em tempão no guarda-roupa. Mentira. Foi no shopping, fez compra? Não, só fui lá ver a vitrine. Aí quando vem a fatura do cartão, está lá aquele monte de coisa. Mentirinha, para não dar intriga conjugal. Tentando ajudar a situação, tentando de novo ajudar a Deus, ajudar a se proteger, fazer algo que impeça de sofrer as consequências dos seus atos, ou tentando impedir que Deus faça o que Ele quer no tempo dele. Pessoas que são ditado do meu tempo de criança. Eu ouvia minha avó, minha mãe falar: o apressado come cru. Já ouviu isso também? Cru ou quente, né? Abraão pode ter se dado bem de ter tido por esposa Agar, mas a consequência que ele teve não foi boa. Não foi boa. Davi pode ter tido a melhor das intenções quando resolveu colocar a arca do Senhor no lugar devido, mas não foi boa a consequência que ele teve. O convidado lá que foi chamado para ir para a festa e resolveu atender o convite e foi de qualquer maneira, também teve boa intenção: vou honrar o rei com a minha presença, mas não se vestiu, não se portou adequadamente, não teve uma boa solução. Hoje o Senhor tem chamado você, está convidando pessoalmente você para desfrutar do reino dele. E o reino de Deus não é uma cidadezinha qualquer, não é um lugarzinho qualquer. O reino de Deus é um lugar tremendo e para pessoas selecionadas, escolhidas. Nós somos honrados com esse convite do Senhor para fazer parte do reino dele. E qual a postura que nós vamos adotar para entrar nesse reino? Vamos chegar lá ajudando o Senhor, facilitando, com mentirinhas, dando jeitinhos, ou vamos pagar o preço de fazer aquilo que é o mais difícil, para que a gente possa permanecer no centro da vontade do Senhor? Amém? A escolha de vocês, não precisa responder, isso é algo que fica dentro de nós. Qual é, afinal, a conduta que o Senhor espera de nós? E dessa conduta, você está disposto a adotar, ou você simplesmente levantou a mão e um dia falou: eu aceito Jesus e pronto, bom, eu estou aí para o que der e vier, mas não aí do jeito que Deus quer. Deus te chamou com uma finalidade, eu repito. Ele quer você vestido, envolvido totalmente com essa finalidade para a qual Ele te chamou. O emprego que você quer, Deus sabe o que você quer, que você precisa. Ele tem para dar e vai dar na hora dele, no momento dele. É o Isaac da sua vida, a sua casa própria, como muitas pessoas vieram aqui à frente buscar. Claro que Deus sabe o que você precisa, e claro que Deus sabe o que você quer, e Ele vai te dar, eu tenho certeza disso, mas no tempo dele. Se a sua conduta como filho, como parte do corpo do Senhor, for condizente com o caráter desse Deus que tem selecionado você. De novo eu repito, Ele te escolheu.
Você não está aqui hoje porque é dia de vir à igreja, você está aqui porque Deus escolheu você para estar aqui hoje, para começar ou continuar em você a obra que Ele já começou há algum tempo. E que talvez você dê uma pausa, como Abraão fez, como eu dizia agora há pouco. Abraão talvez tenha demorado 25 anos para receber Isaac, porque ele resolveu que tinha que ajudar a Deus. Talvez se ele esperasse um pouquinho da mão do Senhor, e não aceitasse a sugestão da esposa, se ele falasse para ela, olha, vai lá e pega Agar e faz um filho nela, eu vou tratar como meu filho. Você fala, não, Deus prometeu a mim que eu ia ter um filho de você, então eu vou esperar com a promessa do Senhor. Não dá para dizer com certeza, mas tenho quase certeza que ele não teria esperado mais 15 anos além dessa atitude para receber a promessa do Senhor. Você tem muita coisa, tem coisas na sua vida que você está esperando há muito tempo diante do Senhor? Tem alguém que está esperando alguma coisa há muito tempo do Senhor? Deus quer te dar, mas talvez você precise parar de tentar ajudar o Senhor e se colocar na presença dEle da maneira que Ele tem esperado que você esteja. Amém? Você entendeu? A palavra falou alguma coisa a você? Então, onde você está? Curva a sua cabeça, eu quero orar ao Senhor junto com você sobre esse tema. Espírito Santo, a sua palavra foi ministrada, meu Senhor, e não foi ministrada de mim para eles, foi ministrada do Senhor para nós. Eu sou o primeiro ouvinte disso. Eu sou aquele que o Senhor falou por primeiro, meu Pai, de não tentar te ajudar, de ter a paciência de esperar o Seu agir. Oh Deus, como seremos melhores, não seríamos não, como nós seremos melhores quando essas palavras ecoarem dentro de nós e tiverem o poder de nos transformar, quando nós nos submetermos, meu Pai, totalmente a esse Seu agir e deixarmos de ser nós para sermos mais o Senhor. Quando deixarmos de ser o projetistas, meu Pai, o idealizador de nossa existência, para passarmos a ser o construtor, o beneficiário do Seu agir, meu Pai. A Sua palavra diz que o Senhor atua para aqueles que são do Senhor, que o Senhor os favorece, que o Senhor traz sobre a vida daqueles que são seus, enquanto dorme a bênção que esperam, meu Pai. E quantos aqui dormem, meu Deus, maquinando a maneira de alcançar o que tem esperado, maquinando, meu Senhor Jesus, um jeito de pagar as contas, de sobreviver a um dia, de contornar a dificuldade no casamento, e perde um sono nisso, meu Pai, ao invés de se colocarem diante de Ti e clamarem, derramarem-se, meu Pai, confessando a impotência, confessando a impossibilidade dos seus próprios atos e chamando o Senhor para intervir, para atuar, para ministrar, para resolver, seja lá o que for, meu Pai. Sua palavra diz que seus ouvidos não estão tampados, porque eu não posso ouvir, nem as suas mãos estão retraídas ou fechadas, que não possa intervir ou agir em favor daqueles que buscam o Senhor. E nós, ainda que creiamos, ainda que entendamos essa palavra, meu Pai, como nós persistimos em fazer as coisas da nossa maneira, como nós resistimos, meu Pai, em entregar o controle total da nossa existência em Tuas mãos. Que a partir de agora, meu Pai, dessa noite, desse momento mesmo, comece a ser diferente. Que cada um aqui vai elaborar essa mensagem, esse texto, da maneira que o seu coração, a sua racionalidade permitir. Mas que Tu possas, Espírito Santo, falar bem profundamente a alma, para que todos nós saiamos daqui hoje transformados, para que vivamos, meu Pai, uma semana totalmente diferente daquilo que tem sido, que nós tenhamos a persistência, meu Pai, de fazer essa existência permanecer em nós, não somente por uns dias, não somente enquanto nós nos lembrarmos disso, mas para sempre, meu Pai, que nós possamos nos converter àquilo que o Senhor tem projetado para nós. Espírito Santo, toma todos nós em Suas mãos, como pequeninos que somos. Oh Deus, como dependentes que somos do Senhor. Oh meu Pai, ainda que nos esforcemos, nós confessamos, sem Ti nada podemos fazer. Nós admitimos, meu Pai, que se a Sua mão não agir, nós não vamos a lugar nenhum, Pai.
se o Senhor não nos impulsionar, se o Senhor não nos inspirar a agir, nós vivemos rodando, meu Pai, em torno de uma mesma situação, sem nunca resolvê-la. Espírito Santo, usa de misericórdia agora conosco. Usa, meu Pai, de misericórdia com esse pequenino, que nem consegue ouvir a sua voz, meu Pai. Tão intertido, tão absorvido, que está em buscar soluções, não consegue parar um instante sequer para te perguntar qual é o jeito certo de fazer. Espírito Santo, olha para nós como nós somos pequeninos, defeituosos, insignificantes, mas lavados no sangue do Senhor Jesus, remidos, meu Pai, e prontos para vivermos a grandeza do Senhor. Olha para nós, meu Pai, como aqueles que precisam do seu sopro de vida, da inspiração do Senhor, para nos levantarmos a cada dia e para buscarmos o objetivo seu, não o nosso. Ainda que o seu e o nosso se combinem, mas que a gente entenda e pratique que os projetos do Senhor são melhores. Os planos do Senhor são melhores. Ainda que não nos agrade no momento que a gente tome parte dele, porque nós temos a nossa própria ideia de reino, mas que a gente venha entender, meu Pai, que a gente venha ter os olhos do Senhor, como disse Paulo, que a gente venha ter a mente de Cristo, para visualizar o projeto do Senhor para a nossa vida, e que a gente tenha a humildade, a capacidade de nos dobrarmos e admitirmos que a ideia, o projeto, a vida com o Senhor é muito melhor do que aquela que nós insistimos em perseguir, meu Pai. Aceita, meu Senhor Jesus, a cada um de nós e a nossa confissão de impotência, de incapacidade, e torna-nos capazes, não por nós mesmos, não por merecimento, mas porque o Senhor prometeu fazer de nós, meu Pai, de cada um de nós, parte de uma nação forte, de um reino dos escolhidos. Nós assim nos sujeitamos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você recebe a palavra do Senhor? O Espírito Santo é digno de ser louvado por você? Se for, então aplaude e louva o Senhor pelo aquilo que Ele fez na sua vida essa noite. Deus abençoe a sua vida.